Salve galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Guga6 e hoje eu vou te mostrar um pouco do cenário do que está acontecendo no ETHY e o que eu estou esperando ainda para essa paridade ainda nessa semana. Eu estou gravando esse vídeo hoje numa terça-feira, esse vídeo está indo ao ar também na terça-feira, então vou dar um trabalhinho pro editor aí, vai trabalhar até mais tarde. Vou tentar mostrar aqui de forma mais rápida, direta, como que está funcionando o cenário do ETHY, o que a gente pode aguardar tanto para situações de compra, para situações de venda, como é que está essa movimentação da semana. Então vou passar um giro rapidão aí no ETHY. Então deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos que bora que eu vou compartilhar a tela aqui agora. Então a gente tem o ETHY aqui no gráfico semanal, na verdade no gráfico mensal, né? Numa tendência de alta, tá? Então a gente já tem essa tendência de alta aqui do ETHY. Eu sempre falei, né, cara, esse movimento aqui seria um movimento de pullback. E esse movimento de pullback, ele poderia acontecer até aqui, ó. Até o 125,945, mais ou menos essa região. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos. Ele rompendo essa região, aí esse pullback dessa tendência de alta, ela deixa de acontecer, tá? Ela vai deixar de acontecer. E por que que isso vai acontecer? Porque a gente tem um rompimento do preço aqui e a gente tem essa projeção do nível de ferramenta de Fibonacci aqui para cima, que é nada mais, nada menos do que esse canal aqui que foi formado. Ó. Esse canal é o mesmo desse canal aqui, que eu vou fazer a projeção que vai ser o mesmo canal desse aqui lá de cima, tá? Então, eu vou pegar essa projeção lá para cima e vou fazer a projeção. Então, esse canal aqui, eu vou só mudar a cor, porque não é essa cor que eu estou utilizando. Estou utilizando o preto para caracterizar o canal. Então, vou explicar as cores aqui. O preto é a formação do canal, a linha vermelha é o ponto de pivô mais forte e a linha azul são os pontos de pivô mais fracos. Eu estou trabalhando somente com essas três cores aqui na hora de fazer a minha análise. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho esse rompimento e eu tenho o preço fazendo esse retorno. No gráfico M15, a gente já passa por muitas situações dessas, né? Onde a gente entra no rompimento no caso do canal, tá? Seja resistência, seja suporte, e aí o mercado acaba fazendo uma realização de lucro e depois volta subindo. Então, essa movimentação aqui, isso acontece. E é essa movimentação que está acontecendo aqui no STY. Olha só. Teve um rompimento, ele veio um pouquinho aqui para baixo, bate certinho no ponto de pivô mais forte desse canal, ó. Desse canalzinho aqui, bate no ponto de pivô e começa a retornar. Tá? Então, para eu desconsiderar essa tendência de alta e uma possível reversão de tendência, o STY teria que romper aqui, ó. Porque esse aqui é o canal, né? Ele teria que sair desse canal aqui, aí sim a gente tem uma reversão de tendência e a gente pode criar outros cenários. Mas por enquanto isso não está acontecendo, tá? Por enquanto realmente foi um pullback dessa tendência de alta aqui que o preço realizou, tá? Normal, isso acontece mesmo. E aqui no gráfico mensal não tem mais o que fazer, tá? Vou jogar aqui no gráfico semanal agora para eu entender mais ou menos o que está acontecendo lá. E aqui no gráfico semanal já tem uma situação onde eu já poderia ter adiantado essa entrada nesse rompimentozinho aqui, né? Se eu estiver fazendo swing aqui, tá? E aí eu estou considerando essa situação de swing, essa negociação provavelmente teria dado um stop no 0 a 0, mas não era para acontecer isso aqui nos gráficos menores, tá? No gráfico no gráfico M15 ali, M1 para quem faz scalp também, e day trade. Essas foram oportunidades muito boas, tá? Mas a partir de agora, o que, que a gente está esperando? O preço ele retorna para dentro desse canal aqui e eu vou considerar essa movimentação aqui do preço, ó. Ele rompeu, mas ele voltou para dentro desse canal. Então, eu vou trabalhar as operações dentro desse canal. Vou encontrar o ponto de pivô mais forte, que é essa região aqui, que foi onde ele botou. Aqui eu teria um bom ponto de entrada, de compra, de reversão de tendência. E poderia entrar no rompimento dessas duas linhas azuis aqui, que seriam rompimentos de continuação de tendência, tá? Pontos que me dariam pontos de entrada seriam esse primeiro rompimento e esse segundo rompimento aqui, lá no gráfico M15, eu poderia executar a minha operação. E aí a gente tem esse rompimento aqui no gráfico M15, a gente pode executar uma ordem, no mínimo a gente sairia aqui no mínimo no 0 a 0, mas a gente tem aqui uma movimentação de 600, 700 pontos, daria para pegar um take nessa oscilação do mercado. E aí, o que acontece? No fechamento, na sexta-feira, o preço fechou acima dessa região, ó. Aí, tanto que a gente tem o fechamento do preço aqui. E aí eu já comecei a fazer análise aqui do preço, e a gente começa a entender os cenários de movimentações do preço. Quando ele fechou acima dessa região, desse ponto de pivô aqui, eu tenho uma caracterização ainda de força compradora. Então, eu vou continuar negociando comprado. As minhas primeiras negociações serão de compra. Né? Ele forma esse canal aqui, eu faço a projeção desse canal mais do nível acima, e quando ele rompe aqui, posso até considerar aqui do gráfico diário, ó, na hora que ele rompe o dia anterior, que é exatamente aqui, ó, né? Que é esse candle aqui, ó. Na hora que ele rompe aqui, eu posso executar a minha negociação, que está até caracterizado aqui, ó. É mais ou menos subir aqui, ó. Tá? É mais ou menos subir aqui. Na hora que ele rompe aqui, eu posso executar a minha negociação, pontozinhos executados, o stop vai ficar aqui embaixo, ó.
o mercado vem uma boa possibilidade de estar pegando pelo menos um take até aqui, um takezinho de mais ou menos 369 pontos para começar a semana. E aconteceu que o preço começou a retornar, né? Começou a retornar e aí a gente entra num cenário um pouco mais complicado. Nesse tipo de cenário aqui, as negociações elas tendem a ficar um pouco mais difíceis. A negociação mais fácil, cara, é o primeiro ponto de entrada, é esse aqui, ó. Na hora que o preço forma esse canal aqui e rompe a máxima do dia anterior, a máxima da sexta-feira, é um bom ponto de entrada, é a entrada mais fácil de se realizar no mercado financeiro. Na maioria das vezes dá um takezinho mais curtinho. Depois que passa, aí a gente tem que começar a encontrar novos cenários de negociações, tá? Qual que é o cenário de negociação aqui? Cara, depois que tem um rompimento aqui, tudo acontece, isso aqui tudo eu já vou desconsiderar. Não posso mais levar em consideração isso. Mas o preço continua aqui em cima desse ponto de pivô. Eu devo levar em consideração que ainda tem uma força compradora aqui? Sim, eu devo levar em consideração isso. Mas executar qualquer tipo de negociação de compra nessa região aqui, ó, fica um pouco perigoso, é arriscado tomar stop, né? Esse tipo de cenário aqui que a gente acaba tomando muito stop no mercado. Então, o que é ideal aqui? Aqui é um cenário que eu tenho que aguardar. O cara que quer ser um pouco mais agressivo, ele poderia buscar uma reversão de tendência aqui, ó, e aí ele ia pegar um take um pouco mais curtinho aqui, talvez daria 0 a 0 esse tipo de cenário aqui, mas seria uma ordem muito mais agressiva, seria até mesmo ordem para você jogar lá no gráfico M1, aí ficaria mais tranquilo de enxergar toda essa movimentação aqui. Então, tem que buscar a venda a partir dessa região aqui. E aí, qual que é o cenário que eu posso aguardar? Uma oscilação do preço aqui, uma formação de um canal aqui, entra no rompimento dele, ou se quiser ser mais conservador, espera o fechamento do gráfico diário aqui, abaixo dessa região, para poder entrar vendido. A gente tem um cenário aqui que o preço abaixo dessa linhazinha aqui, ó, abaixo dessa linha de 148,930, a vela vai começar a mudar, porque a vela, lá no gráfico semanal, tá? A vela, ela tá assim. A vela, ela abriu aqui, formou verde, ó, até aqui, ela retornou e agora ela está basicamente nessa região aqui. A vela está aqui. E aqui a gente tem uma sombra da vela aqui nessa região. Quando o preço vier para baixo dessa linha aqui, ó, a vela vai deixar de ser verde e vai começar a se formar uma vela vermelha. Então pode ser que a gente tenha uma vela de baixa aqui no gráfico mensal e uma tendência de baixa aqui no gráfico M15, tá? No gráfico mensal, não, no gráfico semanal. Tá? Então pode ser que a gente tenha uma mudança da vela aqui, né? E aí quando isso aqui acontecer, a gente pode começar a caracterizar pontos de negociações de venda, mas isso é o cenário. Então se eu quiser ser mais conservador, eu aguardo o fechamento do gráfico diário aqui abaixo dessa região, aí eu posso entrar no rompimento da mínima do dia anterior para buscar negociações de vendas, tá? Compras aqui, cara, uma compra, eu poderia fazer o cálculo desse ponto de pivô aqui, ó. Desse ponto de pivô do 151.912 com 48857, vai dar essa regiãozinha aqui que já está até calculada, tá? E existe o cenário de eu aguardar o preço subir isso aqui tudo e romper essa região para poder eu executar a minha negociação, buscar um take até mais agressivo ali se eu quiser, né, que vai ser um takezinho de 1.400 pontos, aí fica muito, tá? Mas pode buscar um take da metade dessa região aqui, tá? Que aí fica o ponto de pivô do ponto de pivô para definição de take profit, tá? Que é você calcular esse ponto de pivô com esse ponto de pivô, dividir por 2, você vai encontrar um ponto de pivô aqui, aí vai pegar um take de 700, 800 pontinhos mais ou menos por aqui. Vai ser esse cenário, tá? Então é esse cenário aqui pro STPY. Para eu executar a minha negociação aqui, se vier um candle muito forte rompendo aqui, não vale a pena. Espero o preço formar uma tendênciazinha aqui, ó. Formar um canal aqui embaixo. Aí na hora que romper essa região, vale a pena executar a negociação. É isso que eu vou fazer. Esse é o cenário que aguarda aí para o STPY. Lembrando que isso aqui não é sinal, cara. Só estou compartilhando um pouco do meu estudo aqui, um pouco do cenário, para deixar um pouco mais claro de como está a movimentação aí do STPY. É legal até para mim, porque me dá até mais tranquilidade na hora de executar os pontos de negociação também. Então, valeu? Então, ó, deixa o like se você curtiu, se inscreva no canal e é isso. Valeu, tamo junto.